bloco análise de exercício, e hoje nós vamos analisar o exercício de crossover com uma variação da puxada nos membros superiores um pouco diferente do que normalmente nós visualizamos o pessoal executando. Então é uma puxada um pouquinho diferente, só para vocês terem uma ideia da musculatura envolvida e da tração que essa variação dos membros superiores vai causar. Logo depois da vinheta nós vamos analisar o exercício. Bem, pessoal, como eu já descrevi, ou já comentei alguns aspectos antes da vinheta, nós vamos fazer o exercício, como se diz, nas roldanas altas, e nós vamos fazer uma movimentação diferente de membros superiores. Para isso o Jefferson vai me ajudar fazendo a execução do exercício. Então ele vai pegar aqui no crossover, vai fazer as pegadas, e aí vai fazer aquela base de membro inferior que você já conhece, uma estabilização de membro inferior, uma semiflexãozinha do joelho, estabilização do tronco. Nós podemos perceber aqui, glenomeral, estão os dois lados abduzidos aproximadamente aí um pouco mais que 90 graus. Pode executar, Jefferson. E aí a execução, tronco bem estável, coluna vertebral bem estável, com as suas curvaturas normais, membro inferior bem estável, a adução do ombro, mantendo uma semiflexão do cotovelo. Vejam bem a variação. Nesse caso aqui nós temos a tração de adução glenomeral sendo feita para trás do corpo, na região da pelve, atrás e não à frente do corpo, como comumente nós vemos as pessoas executando. Então, obviamente, nós temos uma visão clara aqui que um dos músculos ou uma das articulações dinamicamente envolvidas é, obviamente, glenomeral. Vou fazer de costas, já. Então, estabilidade do corpo é importante, posicionamento do membro inferior importante. Já vimos que glenomeral está trabalhando forte no trabalho em adução. Ok, Jefferson, pode fazer. E agora, percebam bem o movimento das escápulas do Jefferson. Adução, rotação medial durante a adução. Trabalho concêntrico, excêntrico. Trabalho concêntrico em rotação medial, rotação lateral excêntrica. Trabalho concêntrico, excêntrico. Ok, Jefferson. Então, o que nós podemos perceber? Que esse trabalho, de forma dinâmica, ele trabalha a articulação glenomeral, a articulação do ombro, e trabalha também de forma dinâmica a articulação escápulo-torácica, com rotação lateral sendo produzida pela sobrecarga, ou seja, na fase excêntrica, e o indivíduo, ao tracionar, produz a rotação medial das escápulas, como nós vimos anteriormente. Uma semiflexão do cotovelo para estabilizar membros superiores e a execução sendo feita no plano coronal, não exatamente no plano coronal, porque esse movimento é um pouco mais posteriorizado em relação à pelve. Mas um movimento similar aos demais movimentos, porém essa variação de membros superiores. Bom, pessoal, vou pedir para o Jefferson fazer então aqui, para a gente poder analisar a musculatura envolvida. Nessa visão posterior, pode executar, Jefferson, a gente consegue ver bem o movimento escapular do Jefferson em rotação medial. Vejam bem o trabalho em rotação medial. Então os romboides aqui, tanto maior quanto menor, são extremamente solicitados para esse trabalho de rotação medial concêntrico das escápulas. Ok, Jefferson, segura um pouquinho. Nós vamos fazer uma variaçãozinha, onde o Jefferson vai fazer no primeiro momento uma pequena adução das escápulas. Então ele vai aproximar um pouco as escápulas, vai ficar uma pequena adução, vai travar esse posicionamento escapular já em pequena adução, para nesse sentido atuar fortemente já com uma pré-tensão sobre o trapézio, já que o trapézio é um adutor escapular, então ele trabalha com esse movimento escapular de adução, trava esse movimento e aí vai executar o exercício que nós acabamos de mostrar. Com isso aumentando um pouquinho mais o trabalho do trapézio, além obviamente dos romboides, como eu já comentei. Então, ó, ele aduziu um pouco, já tem o trabalho do trapézio sendo executado e agora vai executar o movimento, mantendo essa escápula já em uma adução maior. E aí ele executa o movimento, estabilizou o corpo. Nós podemos perceber claramente também aqui latíssimo do dorso, o glêndulo dorsal sendo atuante, claro que em glenomeral para fazer a adução glenomeral, junto com o redondo maior, aqui um forte adutor glenomeral. Ok, Jefferson, beleza. Então, o que nós conseguimos perceber? Existe o trabalho dos romboides, maior e menor, para rodar medialmente as escápulas, já que a articulação escapulomeral é atuante. Existe o trabalho agora junto do trapézio para fazer essa pequena adução e bloquear essas escápulas nessa pequena adução, impedindo que elas se abduzam durante a execução da rotação medial concêntrica. Então continua com o trabalho de romboide, um trabalho
focando, entrando um pouquinho mais no trapézio, e nós vimos o latíssimo dorso atuando junto com o redondo maior, forte adutor glenomeral. Agora nós vamos fazer de frente, Jefferson, para poder mostrar para o pessoal frontalmente. Nós podemos perceber que o peitoral maior está tendo uma atuação também, a porção clavicular nem tanto. Agora a porção externo-costal, a porção mais baixa do peitoral maior, vejam bem que por anatomia palpatória, eu consigo fazer a anatomia palpatória dessa região, da faixa mais baixa do peitoral maior, e tem uma intensidade bem grande do trabalho. A parte clavicular do peitoral maior, embora tenha uma tensão, eu consigo perceber isso com a anatomia palpatória, é um tônus bem menor. E o bíceps braquial, os flexores do cotovelo, junto com o deltoide anterior, atuam os flexores do cotovelo para bloquear essa semiflexão do cotovelo, e o deltoide anterior também em glenomeral sendo atuante aqui nesse movimento. Então vejam vocês que esse exercício, com essa variaçãozinha de execução, ele acaba envolvendo vários grupos musculares na sua execução. E como o Jefferson tensiona para trás da pelve o movimento, é uma pequena rotaçãozinha medial também, glenomeral nesse trabalho, dando um enfoquezinho no manguito rotador nessa rotação medial do trabalho. Então do manguito rotador ali, o subescapular do manguito rotador para estabilizar e fazer essa pequena rotação medial para posicionar melhor os membros superiores atrás da pelve nessa variação específica que nós mostramos agora aqui. Mas tu descreveu, né, Jefferson, que a sensação de quem executa ela é bem grande aí para latíssimo do dorso, né? Isso, principalmente região mais próxima à articulação do ombro. Você sente bastante essa musculatura e dependendo da forma que você executa, com o tempo você consegue executar melhor o exercício, tem mais consciência corporal e recrutar melhor as musculaturas. Mas de início a tendência é que o tríceps também atue fortemente no trabalho, porque também ele é adutor da articulação. Essa longa, né, do tríceps braquial que atua em glenomeral também. E aí o importante, a parte principal desse exercício não é nem tanto você colocar muito peso inicialmente, sim adaptar a sua postura, a parte principal do exercício. Boa postura e aos poucos ir aprimorando a técnica de execução, consciência corporal você vai ganhando ao longo do tempo, para depois sim conseguir começar a colocar um pouco mais de peso, sempre mantendo postura e técnica de execução. A parte da coordenativa da técnica de execução ela é fundamental para se ter, primeiro, como eu comentei no começo do vídeo, uma boa estabilização corporal, estar com o tronco bem estável, membros inferiores bem estáveis, por isso o afastamento lateral também. E a partir disso o trabalho nas roldanas, fazer um trabalho bem interessante para, estabilizando bem o tronco, agora conseguir com eficiência trabalhar com as escápulas, ou com uma abdução bem grande, ou com uma abdução um pouco menor, que nós mostramos. Essa pequena rotação em rotação interna, ou rotação medial, glenomeral, essa manutenção da semiflexão do cotovelo. Então são detalhes técnicos, como o Jefferson comentou aqui, que é o fator primordial e o fator mais importante no começo da execução desse exercício, muito mais do que uma quilagem exacerbada no exercício. Mas eu acho que ficou bem claro para você, seguidor do Treino Foco que nos segue, essa interpretação visual da musculatura atuando, e sugiro a você que faça o que eu fiz aqui com o Jefferson. Execute a anatomia palpatória, que é uma técnica bem interessante para se visualizar pelo tônus gerado na musculatura e pela palpação, pela sensação tátil. Ao palpar um determinado músculo, nós podermos, por exemplo, no caso que eu demonstrei aqui, perceber que a porção clavicular do peitoral maior não é tão atuante, pelo próprio tônus gerado, do que quanto a porção mais baixa do peitoral maior. Então são detalhes aí interessantes e a técnica da anatomia palpatória, se você utilizar, você vai perceber que é um recurso bem útil para a interpretação cinesiológica dos exercícios que você venha prescrever para alguém ou até mesmo executar. Ok? Então, o Treino Foco, análise de exercício de hoje se despede, um grande abraço, muito obrigado aos seguidores que estão divulgando o nosso material, estão nos ajudando muito e ajudando outras pessoas a receberem essa informação de forma gratuita, portanto qualificando o treino, não de si só, mas também dessas outras pessoas que recebem a nossa informação, nossos vídeos educacionais, a gente agradece demais a esse pessoal. Me despeço agora aqui, um grande abraço, até semana que vem. Excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento